A pressão é o grande teste invisível do caráter humano. Quando tudo está sob controle, qualquer pessoa consegue parecer equilibrada, confiante e racional. O problema surge quando algo ameaça, aperta o tempo, expõe erros ou coloca expectativas elevadas sobre você. É nesse momento que a maioria perde clareza, fala demais, reage mal e toma decisões das quais se arrepende depois. O estoicismo parte de uma premissa simples e dura. Não é a pressão que destrói o homem, é a falta de preparo interno para enfrentá-la. O mundo moderno aumenta esse peso constantemente. Prazos, cobranças, conflitos, competição, críticas públicas e incertezas criam um ambiente onde a mente é testada todos os dias. Muitos tentam fugir da pressão, anestesiá-la com distrações ou explodir emocionalmente quando ela se torna intensa demais. O estoico faz o oposto. Ele aceita que a pressão é inevitável e decide se tornar alguém que permanece lúcido, mesmo quando tudo aperta ao redor. Manter a calma sob pressão não é um traço de personalidade, nem um dom reservado a poucos. É um método treinável. Os estoicos antigos enfrentaram guerras, exílios, perseguições políticas, perdas familiares e responsabilidades extremas. Marco Aurélio governou um império em crise. Sêneca viveu sob ameaça constante de morte. Epicteto foi escravizado. Nenhum deles era imune à pressão, mas todos aprenderam a não permitir que ela dominasse suas ações. A diferença está na forma como a mente interpreta os acontecimentos. Para a maioria, pressão significa perigo, ameaça ao ego, medo de falhar ou de perder valor. Para o estoico, pressão é apenas uma circunstância exigente, neutra em essência, que revela o nível de domínio interno já construído. Quanto mais treinada a mente, menos a pressão distorce decisões e comportamentos. Este roteiro não ensina truques momentâneos para parecer calmo, nem máscaras emocionais. Ele apresenta um método sólido, baseado na filosofia estoica, para que a calma se torne um estado interno real, não uma atuação. A partir daqui, você vai aprender a separar fatos de interpretações, direcionar energia apenas ao que está sob seu controle e usar a própria pressão como ferramenta de fortalecimento mental. A calma no estoicismo não é ausência de intensidade, é presença absoluta. É a capacidade de pensar com clareza quando outros entram em pânico. É decidir com firmeza quando o ambiente tenta empurrar você para o erro. E é exatamente isso que diferencia homens comuns de homens confiáveis em momentos críticos. O primeiro passo para manter a calma sob pressão é aprender a separar, de forma consciente e rigorosa, aquilo que realmente está acontecendo da história que sua mente cria sobre o que está acontecendo. A maioria das pessoas acredita que a pressão vem diretamente do evento, mas essa é uma ilusão perigosa. O evento em si é neutro. O que transforma uma situação em algo esmagador é a interpretação automática que você atribui a ela, quase sempre carregada de medo, antecipação negativa e dramatização. Epicteto foi direto ao afirmar que não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos delas. Isso significa que, diante de uma cobrança, uma crítica, um erro ou uma decisão difícil, existem dois níveis operando ao mesmo tempo. O primeiro é o fato cru. Alguém falou algo, um prazo foi apertado, um problema surgiu. O segundo nível é interno. Vou fracassar. Vão me desrespeitar. Isso é injusto. Não posso errar. É nesse segundo nível que a pressão se transforma em ansiedade, raiva ou paralisia. O estoico treina a mente para interromper esse processo no instante em que ele começa. Em vez de reagir emocionalmente, ele descreve mentalmente a situação como se fosse um observador externo, quase como um narrador imparcial.
Ele não pensa, isso é um desastre, mas há um problema específico que exige uma decisão. Ele não pensa, estão me atacando, mas alguém expressou uma discordância. Essa mudança parece simples, mas é profundamente poderosa, porque devolve clareza e reduz drasticamente a carga emocional. Quando você separa fato de interpretação, metade da pressão desaparece imediatamente. O corpo relaxa, a respiração se estabiliza e a mente ganha espaço para agir com racionalidade. Esse treino não elimina desafios, mas impede que eles dominem seu estado interno. Com o tempo, você percebe que muitas situações que antes pareciam insuportáveis eram sustentadas apenas por pensamentos exagerados, não pela realidade objetiva. Essa habilidade exige prática diária, especialmente em situações pequenas. Filas, atrasos, comentários inconvenientes e contratempos cotidianos são o campo de treino ideal. Sempre que algo gerar incômodo, pergunte-se conscientemente qual é o fato e qual é a interpretação que estou adicionando. Quanto mais você faz isso, mais automático esse distanciamento se torna e mais difícil será para a pressão assumir o controle da sua mente. Depois de separar fato de interpretação, o próximo passo para manter a calma sob pressão é ativar conscientemente a dicotomia do controle, que é o pilar central de todo o estoicismo. Essa ideia simples, mas brutalmente eficaz, define com precisão onde você deve colocar sua energia mental e emocional quando tudo parece apertar ao mesmo tempo. A pressão se torna insuportável quando tentamos controlar coisas que não estão e nunca estarão sob nosso domínio. Epicteto foi absolutamente claro ao ensinar que algumas coisas dependem de nós e outras não. Dependem de você, suas escolhas, suas ações, sua postura, sua disciplina e a forma como responde aos acontecimentos. Não dependem de você as reações das outras pessoas, os resultados finais, o passado, o acaso ou as circunstâncias externas. O erro comum, especialmente sob pressão, é misturar essas duas categorias e tentar controlar tudo ao mesmo tempo, o que inevitavelmente gera ansiedade, frustração e perda de clareza. O estoico, diante de qualquer situação intensa, faz um questionamento imediato e quase automático. Ele pergunta se aquilo está sob seu controle direto neste momento. Se a resposta for não, ele solta mentalmente, sem resistência e sem drama. Isso não significa desistir, mas aceitar a realidade como ela é. Se a resposta for sim, ele direciona toda a energia para uma ação concreta, objetiva e possível. Esse processo cria uma sensação imediata de estabilidade, porque a mente deixa de lutar contra o impossível e passa a operar no campo do executável. Sob pressão, essa prática é decisiva. Imagine uma cobrança injusta, uma decisão difícil ou um cenário incerto. Em vez de se perder em pensamentos como "e se der errado" ou "o que vão pensar de mim", o estoico reduz tudo a uma pergunta prática. Qual é o próximo passo que depende exclusivamente de mim? Ao focar apenas nisso, a mente se ancora no presente, o corpo se ajusta e a pressão deixa de ser paralisante. Com o tempo, essa atitude gera uma reputação silenciosa de firmeza e maturidade. Pessoas que dominam a dicotomia do controle parecem mais calmas, mais seguras e mais confiáveis, não porque tudo dá certo para elas, mas porque não se desorganizam quando algo sai do esperado. Elas sabem exatamente onde agir e onde não desperdiçar energia. Essa prática deve ser treinada diariamente, inclusive em situações pequenas. Sempre que surgir um incômodo, uma expectativa frustrada ou um conflito, aplique conscientemente a divisão entre o que depende e o que não depende de você. Quanto mais você repete esse processo, mais natural ele se torna, até que manter a calma sob pressão deixa de ser esforço e passa a ser consequência do seu modo de pensar. Quando a pressão aumenta,
O corpo reage antes mesmo que a mente consiga organizar um pensamento racional. A respiração acelera, os músculos se contraem e o sistema nervoso entra em estado de alerta. O estoicismo compreendia, muito antes da neurociência moderna, que dominar o corpo é um caminho direto para dominar a mente. Por isso, aprender a usar a respiração como ferramenta de comando é essencial para manter a calma em situações intensas. Marco Aurélio praticava a pausa consciente antes de qualquer decisão importante, porque sabia que um homem agitado internamente jamais decide com clareza. A respiração é o elo mais rápido entre consciência e fisiologia. Diferente dos pensamentos, que muitas vezes parecem indomáveis, a respiração está sempre ao seu alcance. Ao controlá-la, você envia uma mensagem direta ao cérebro de que não há ameaça imediata, mesmo quando o ambiente sugere o contrário. Sob pressão, a maioria das pessoas respira de forma curta e acelerada, o que reforça a sensação de urgência, medo e perda de controle. O estoico faz o oposto. Ele inspira profundamente pelo nariz, permitindo que o ar preencha o abdômen, e expira de forma lenta e controlada, mais longa do que a inspiração. Esse simples ajuste desacelera os batimentos cardíacos, reduz a impulsividade e cria espaço interno para a razão voltar a assumir o comando. A prática não é apenas mecânica, é estratégica. Ao respirar com consciência, você ganha segundos preciosos antes de falar ou agir. Esses segundos são suficientes para evitar respostas precipitadas, palavras ditas no calor do momento ou decisões que seriam lamentadas depois. A calma que surge não é artificial, mas construída deliberadamente, de dentro para fora. Em situações de conflito, pressão profissional ou tensão emocional, essa técnica transforma sua presença. Enquanto outros reagem de forma visível, você se mantém estável, com postura firme e olhar atento. Isso altera completamente a dinâmica do ambiente, porque quem mantém a calma naturalmente assume liderança psicológica. Pessoas instintivamente seguem quem demonstra controle, mesmo em silêncio. Para tornar essa habilidade automática, é necessário treiná-la fora das crises. Reserve alguns minutos do dia para praticar respiração lenta e profunda, especialmente em momentos neutros. Assim, quando a pressão surgir, seu corpo já saberá o caminho. A respiração deixa de ser apenas um reflexo e se torna uma ferramenta consciente de domínio interno. Com o tempo, você perceberá que não é a situação que define sua reação, mas sua capacidade de se regular internamente. A pressão continua existindo, mas perde o poder de te desorganizar. Esse é um dos segredos mais silenciosos e eficazes do estoicismo. Quem controla a respiração, controla a resposta. A maioria das pessoas enxerga a pressão como um sinal de perigo, algo que deve ser evitado a qualquer custo. Quando surgem desafios, cobranças ou situações intensas, o impulso imediato é fugir, reclamar ou se fechar emocionalmente. O estoicismo propõe uma inversão radical dessa lógica. A pressão não é um inimigo, é um campo de treinamento. Aquilo que hoje parece um peso excessivo é, na verdade, a matéria-prima que forja uma mente mais forte, mais lúcida e mais preparada. Marco Aurélio registrou em suas reflexões que aquilo que impede a ação pode, se bem utilizado, avançar a própria ação. Essa ideia não é abstrata, ela é extremamente prática. Quando você passa a enxergar a pressão como treino, sua mente deixa de entrar em modo defensivo e passa a operar em modo estratégico. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? O estoico pergunta, o que isso está me treinando a desenvolver? Essa simples mudança de perspectiva reduz o peso emocional da situação quase imediatamente.
Sob pressão, surgem emoções intensas como medo, ansiedade e raiva. Para a maioria, essas emoções são sinais de fraqueza. Para o estoico, são indicadores claros de onde o treino deve acontecer. Se uma cobrança te desestabiliza, o treino é fortalecer a autoconfiança e a preparação. Se uma crítica te irrita, o treino é separar o que é útil do que é apenas ruído. Se a incerteza te paralisa, o treino é agir mesmo sem garantias absolutas. Cada pressão revela exatamente o ponto que precisa ser fortalecido. Encarar a pressão como treino também elimina o drama. Treino não é pessoal, não é injusto, não é emocional. Treino é repetição, esforço e aprendizado. Quando você internaliza isso, situações difíceis deixam de ser interpretadas como ataques à sua identidade. Elas se tornam exercícios temporários, necessários para elevar seu nível. Essa postura gera uma calma incomum, porque você entende que não precisa vencer a pressão, apenas atravessá-la com presença e disciplina. Além disso, quem usa a pressão como treino desenvolve uma vantagem silenciosa sobre os outros. Enquanto muitos se desgastam emocionalmente, você acumula experiência, resiliência e clareza. Com o tempo, situações que antes pareciam insuportáveis se tornam administráveis, quase familiares. A mente se adapta, o corpo responde melhor e a tomada de decisão se torna mais precisa. O estoicismo não promete conforto, promete preparo. Cada momento de pressão é uma oportunidade de lapidar caráter, autocontrole e confiança real. Quando você entende isso, a pressão perde o poder de te intimidar. Ela passa a trabalhar a seu favor, como um mestre rigoroso, mas justo, que te conduz a um nível mais alto de domínio pessoal. Sob pressão, quase todos cometem o mesmo erro. Falam demais, tentam se explicar, se defender, justificar decisões ou descarregar emoções no ambiente. O estoicismo ensina que, em momentos críticos, a boca é o primeiro ponto de autodomínio. Quem não controla o que diz, dificilmente controla o rumo da situação. A fala impulsiva entrega poder, revela insegurança e frequentemente cria problemas maiores do que o desafio original. Epicteto alertava que não é o acontecimento que nos expõe, mas a forma como reagimos a ele. A fala é uma reação imediata da mente desorganizada. Quando você fala sem refletir, transforma pensamentos confusos em compromissos públicos. Palavras não podem ser desditas com facilidade e, sob pressão, elas tendem a carregar emoção, exagero e julgamento precipitado. Por isso, o estoico aprende a segurar a língua antes de tentar resolver qualquer coisa externamente. Controlar a boca não significa passividade ou submissão. Significa estratégia. O silêncio inicial cria espaço para observar, entender o cenário e avaliar riscos. Enquanto outros se apressam em responder, você ganha tempo, algo extremamente valioso em situações tensas. Esse tempo permite separar o que é essencial do que é ruído, identificar intenções ocultas e escolher uma resposta que fortaleça sua posição em vez de enfraquecê-la. Há também um efeito psicológico poderoso no silêncio. Quem fala demais sob pressão transmite descontrole. Quem fala pouco transmite segurança. A calma verbal desestabiliza ambientes caóticos, porque as pessoas esperam reação emocional e encontram presença. Essa diferença muda completamente a dinâmica de poder. Sem levantar a voz ou impor autoridade artificial, você passa a ser percebido como alguém sólido, confiável e difícil de manipular. Marco Aurélio praticava esse princípio constantemente, especialmente em decisões de alto impacto. Ele entendia que palavras ditas no calor do momento criam consequências duradouras. Por isso, preferia pausar, refletir e responder apenas quando a mente estivesse alinhada com a razão.
Esse hábito não apenas evitava erros, como fortalecia sua autoridade natural diante dos outros. Controlar a boca é, no fundo, controlar o ego. A necessidade de responder imediatamente costuma nascer do desejo de se defender, de parecer forte ou de vencer uma discussão. O estoico abandona essa urgência. Ele sabe que não precisa provar nada no impulso. Sua força está na escolha consciente das palavras, no tom equilibrado e, muitas vezes, na decisão de não dizer nada. Quando você aprende a controlar a fala sob pressão, algo muda internamente. A mente desacelera, o corpo se estabiliza e a situação deixa de parecer uma ameaça. A partir desse ponto, qualquer ação tomada será mais precisa, mais eficaz e menos custosa emocionalmente. Manter a calma sob pressão não é apenas uma habilidade, é uma demonstração de autodomínio que transforma a percepção que os outros têm de você e, mais importante, que transforma a forma como você lida com desafios. O estoicismo ensina que a verdadeira força não se revela na explosão de emoção ou na reação impulsiva, mas na capacidade de observar, pausar e agir de maneira deliberada, mantendo o controle sobre si mesmo em qualquer circunstância. Quando você domina suas respostas, mesmo nos momentos mais críticos, a situação deixa de comandar você e você passa a comandar a situação. A calma é uma arma silenciosa. Enquanto outros perdem energia com preocupação, medo ou raiva, você conserva foco e clareza. Separar fato de interpretação, identificar o que está sob seu controle, pausar antes de agir e controlar a fala são ferramentas que juntas constroem um estado de invulnerabilidade emocional. Cada desafio se torna uma oportunidade de reforçar essa estabilidade interna, transformando pressão em treino contínuo da mente e da disciplina. Além disso, agir com calma impacta diretamente sua autoridade e influência. Pessoas percebem a diferença entre reação impulsiva e presença serena. O estoico que mantém a mente firme sob pressão inspira respeito, confiança e admiração silenciosa. Sua decisão de permanecer inabalável se torna evidente sem necessidade de demonstração exagerada ou de palavras vazias. Esse tipo de presença é magnética, atrai colaboração, facilita negociações e afasta tentativas de manipulação ou conflito desnecessário. O domínio emocional adquirido com a prática diária não é um estado passivo. Pelo contrário, é ativo, estratégico e poderoso. Ele permite que você escolha respostas em vez de reagir, que construa soluções em vez de se perder no problema e que transforme qualquer situação desafiadora em oportunidade de crescimento pessoal e fortalecimento de caráter. A pressão deixa de ser inimiga e se torna instrumento de desenvolvimento contínuo. Aplicando consistentemente estas lições estoicas, você alcança algo que muitos buscam, mas poucos conquistam: a capacidade de agir com precisão e serenidade em qualquer situação, mantendo respeito, autoridade e controle absoluto sobre sua mente e emoções. A calma não é apenas ausência de agitação, é presença poderosa, clareza estratégica e domínio pessoal em ação. Quem domina a calma, domina o mundo à sua volta, silenciosamente, sem precisar provar nada a ninguém.